como enrijecer e tonificar os ombros, né? Deixar o ombro mais bonitinho, mais redondinho. E não aquele pão de forma que às vezes a pessoa parece que é uma coisa só, né? Não sabe separar o ombro do braço, né? Você tem vontade de deixar esse músculo mais definido, de deixar os braços mais bonitos, mais harmônicos? Pupila, então esse vídeo é para você, tá? Porque muita gente erra em muitas coisas na hora de se tratar de superiores, né? Ou realiza a técnica da forma errada, porque não foi ensinado como deveria ser feito, ou às vezes coloca o exercício em ordem errada, ou então não faz os exercícios que são realmente efetivos para essa região, tá? Então hoje a gente vai tratar tudo sobre ombros e você vai saber como você melhora esse músculo, né? Deixa ele um pouco mais durinho, mais firme, mais definido, e isso consequentemente vai melhorar muito o seu visual como um todo, tá bom? Então, o primeiro exercício a gente vai começar aqui com elevação lateral, tá? Que é um exercício isolado para ombros. Só que, apesar de ser simples, tem muita gente que ainda erra em algumas técnicas. Por exemplo, pupila, se você colocar uma perna na frente e outra atrás para você realizar esse movimento, você faz uma base muito mais estável, muito mais firme para você conseguir, né, elevar os seus braços. Ah, Ale, uma perna do lado da outra, tá errado? Não é que tá errado, mas você tem uma base sólida, só que não é tão firme quanto você colocar uma perna na frente flexionada, tá? E uma outra atrás, para você realizar esse movimento. Um outro erro que muitas pessoas cometem é levantar demais os braços, né? Então acabam passando da linha dos ombros essa mão, esse peso, o que às vezes pode trabalhar mais o seu trapézio, né? Esse músculo que a gente tem aqui, ó, do lado do pescoço, né? Do que os seus ombros de fato, além de não ser tão bom para sua articulação, tá bom? Então, qual é a altura ideal que eu devo levantar meus braços? A altura dos ombros, tá? Até a altura dos ombros aqui, ó, é onde o seu músculo tá mais contraído, então você não precisa passar disso, beleza? Eleva os seus braços na altura dos ombros e desce. Ah, Ale, na hora de descer, o peso na frente, do lado do corpo, isso não importa tanto. O que você tem que entender, pupila, é que se você faz um movimento muito para frente, você está trabalhando mais a sua parte anterior dos ombros do que a parte lateral. Então, se você quer trabalhar mais a parte lateral, né, que é onde você vai ter um pouco mais de desenvolvimento, você vai ter um pouco mais de definição, é onde vai deixar o seu ombro um pouco mais redondinho, tá? Então você precisa afastar pro lado, tá? E quando você para aqui, logicamente você está tendo um descanso. Então não é para encostar? Não, mas você tem que entender que não é para você ficar lá embaixo, tá bom? Combinado? Tem uma outra dúvida, tá? Só para finalizar essa elevação lateral aqui com halteres, que é muita gente pergunta, tem problema flexionar um pouco o cotovelo? Tenho que fazer com o braço completamente estendido? Pupila, se você faz com o braço completamente estendido, não tem problema, tá? Por quê? Porque o foco aqui é realmente os ombros. Só que, às vezes, para poder você conseguir progredir um pouco mais na carga, você pode flexionar um pouquinho o seu cotovelo. Lógico, você não vai flexionar demais, né? Porque senão você vai ficar forçando o seu bíceps aqui e não o seu ombro, tá? Então você vai flexionar um pouquinho o seu cotovelo e aí você afasta os braços, tá? Isso vai dar um pouco mais de torque aí, um pouco mais de alavanca para você conseguir progredir um pouco mais a carga nesse exercício. Uma outra coisa que dá para fazer com halteres também é o exercício de desenvolvimento, tá? Então, esse exercício aqui, ó, que aí sim você coloca uma perna do lado da outra e você vai empurrar acima da sua cabeça, tá? Que é um exercício multiarticular que não vai trabalhar somente o ombro, como também a parte de trás do seu braço, né? Sabe aquela região do tchauzinho?
aquele tríceps, né? Aquela região que você às vezes sente uma flacidez. Então, esse exercício também vai trabalhar essa parte junto com os ombros. Então, desenvolvimento, né? Que também aparece com muita frequência nos exercícios aí de musculação, só que algumas pessoas erram na hora de executar, tá? Que, por exemplo, juntam os pesos lá em cima, ou às vezes, né, nem estendem muito o cotovelo, já acham que porque encostou tá trabalhando corretamente essa região, quando na verdade tá errado e tá forçando mais a articulação do que deveria, tá? Então qual que é o correto de fazer nesse exercício? Primeiramente, né, uma perna do lado da outra, flexiona um pouquinho os joelhos, contrai o abdômen, tá? A mão, o peso, não é lá atrás do seu corpo, tá? É aqui, ó, tá? Na frente dos seus ombros. Você vai empurrar, tá? Lembra, o movimento ele é na vertical. Então, isso daqui não existe, tá? Isso aqui não existe. Você querer juntar um no outro, você querer dobrar o braço, tá? O movimento ele acontece para cima. Então, ó, sem esticar o cotovelo completamente, tá? Sem fazer isso daqui, deixei ele um pouquinho flexionado, voltei, tá? Voltei até o peso chegar aqui perto dos ombros, tá? Tem muita gente também que faz isso daqui, ó. Tá? Não desce completamente. Então, deixa o seu braço descer um pouco mais para você realmente alongar e contrair bem esse músculo, tá? Então, o que eu tô falando aqui para vocês são técnicas que você precisa ficar atento na hora de executar o movimento e que fazem diferença aí na hora de trabalhar bem esse músculo, tá? Então, ó, essa região da lateral do ombro é onde você vê diferença mais rápido, tá? Que é onde deixa o ombro mais redondinho. Porém, também a parte da frente é bem trabalhada nesses exercícios que eu citei para vocês. Combinado? Aí tem também a forma de você fazer na barra, tá? Que não é melhor e nem pior do que você fazer com o halteres. É uma variação que você pode estar utilizando para poder, às vezes, fazer um conjugado, por exemplo, né? Um bisete. Então você, né, pega a barra, por exemplo, faz remada alta, tá? Aquele exercício para ombro que eu vou ensinar um pouco melhor lá na frente, tá? E aí você faz junto desenvolvimento, tá? Então a barra segue o mesmo princípio do halteres, tá? Que é o que? Você não estender o cotovelo completamente, deixar sempre um pouquinho flexionado, tá? Você descer a barra aqui no peito para você alongar bem esse ombro e você fazer um movimento na vertical, né? Então aqui na barra, né? Aqui na barra não tem como você juntar as mãos igual você faz no halteres, tá? Porque, né? A barra tá fixa. Então, você tá vendo aqui, ó, como ela corrige esse erro que muita gente comete, que é de querer juntar as mãos lá em cima. Quando você empurra com a barra, não tem como. Então é isso daqui, é o movimento na vertical, tá? Movimento na vertical que você faz para executar o exercício de desenvolvimento de ombros da forma correta, tá? Mas eu não tenho força para fazer na barra, não tenho equilíbrio, não tenho coordenação motora, ainda é muito difícil para mim. Existe máquina de desenvolvimento? Existe, tá? Como essa máquina aqui, por exemplo. Só que, pupila, tem que entender que quanto mais livre você fizer o movimento, melhor para o trabalho daquela musculatura e do corpo como um todo. Então você melhora a consciência corporal, você melhora equilíbrio, você melhora coordenação, tá? Então, tudo que você faz
com halteres e pesos livres, lógico, né? Da forma correta, tendo uma progressão adequada, né? Depois de aprender realmente a fazer exercício da forma certa, sem se machucar, então você tem que dar preferência para essas ferramentas, para esses acessórios. Mas a máquina também dá uma grande ajuda aí, tá? Para você que ainda tá aí iniciante, ou para você que veio aí de vários exercícios de ombro e agora tá com um pouco mais de fraqueza, não tá com tanta coordenação porque já tá com o ombro mais fadigado. Então, dependendo de onde se encaixa o ombro no seu exercício, no seu treino, tá? É interessante você utilizar a máquina também, tá? Então a máquina ela não é descartada. Existe um momento certo de você fazer exercício na máquina, tá? Então a máquina de desenvolvimento segue o mesmo princípio da barra do halteres, né? Você empurra na vertical, tá? Não junta as mãos lá em cima, né? Na máquina também já não tem como, né? E aí você desce ao máximo, alongando aqui as fibras do seu ombro. Empurra, tá? Nada de esticar o cotovelo demais, sempre manter um pouquinho flexionado, né? Nada de querer juntar os ombros também, manter os ombros relaxados. E aí você executa o movimento, tá bom? Então, pupila, falei aí sobre variações dos exercícios de ombro, falei sobre elevação lateral, sobre desenvolvimento, tá? Isso é só um dos exercícios que eu utilizo dentro da consultoria 4Ms, que eu passo para minhas alunas poderem ter resultado, poderem conseguir fortalecer, definir essas regiões superiores, tá? Como ombro, costas, enfim. Vão ter outros vídeos aí falando sobre várias regiões para você ficar um pouco mais atenta, ter um pouco mais de qualidade no seu treino. Se você não é minha aluna, se você não é do meu time ainda, tá? Porque as minhas alunas têm dentro da plataforma da consultoria vários exercícios explicados direto ao ponto, tá? Um vídeo de cada exercício direto ao ponto, explicando passo a passo do que tem que fazer de forma simples, tá? Mas para você que ainda não é minha aluna, eu tô dando aqui para você de presente, né? De graça, vários exercícios como você, com o treino que tem hoje, pode melhorar a qualidade e pode ter resultado mais rápido. Beleza? Então, ó, como eu mostrei lá na barra, um outro exercício interessante também para ombros é a remada alta, tá? Então essa remada alta aqui, ela é como uma elevação lateral, só que com um pouco mais de auxílio dos braços, tá? Então você consegue dar uma ênfase no ombro, mas também trabalha um pouco de braço, um pouco de antebraço, de bíceps, né? Por conta dessa puxada que você faz aqui. Só que esse é um exercício que ele é um pouco mais complexo, porque você pode se machucar se você não executar ele corretamente. Muita gente puxa demais os cotovelos, tá? Muita gente pensa, né, que tem que puxar a mão, então puxa a mão lá em cima, né? Ao invés de focar aqui, ó, na contração do ombro, tá? E aí você pode sentir dores aí, incômodo no cotovelo, tá? Por exemplo, como várias pessoas me relatam aí. Combinado? Então, a forma correta é, pupila, o exercício é pro ombro, se concentra em trabalhar bem os ombros, tá? Então, ó, puxei aqui, ó, o cotovelo, puxei a mão, meu ombro tá contraído, tá trabalhando, tá ativo. Então é essa altura aqui, ó, que eu tenho que levantar a barra. Não tem por que eu levantar mais do que isso, tá? Tem gente que faz isso aqui, ó, tá? Não, aqui, ó, tô levantando na altura dos meus ombros, tô contraindo bem os meus ombros, desço, tá? Desço, tá? Então você observa também que a mão não fica lá embaixo, ela fica aqui, ó, um pouco mais à frente, tá?
justamente para poder não forçar o seu cotovelo. Você tem que deixar essa mão um pouco mais na frente. Travei aqui, ó, levantei os meus cotovelos, o ombro está contraído, desci, tá? Então o exercício é excelente para os ombros, desde que seja feito da maneira correta, tá? É um exercício que você pode colocar no final do seu treino de ombros, tá? Porque, como eu falei, o braço ele dá uma ajuda, né, para você executar o movimento. Então, se o seu ombro estiver muito fatigado, você ainda consegue trabalhar bem esse ombro, tá? E já se tratando de polia também, né? Falei de elevação lateral lá no começo do vídeo. E existe a forma de você fazer elevação lateral na polia também, não só com halteres, né? Que é você utilizando, né, essa pegada aqui, né? E você fazendo elevação unilateral, né? Então você faz um lado, né? Depois você vira, faz do outro lado. Tem como você fazer, né? Colocando um acessório desse em cada lado aqui e usando os dois? Tem, mas eu não recomendo, tá? Não recomendo porque isso pode, às vezes, acabar te prejudicando na postura, você não executando corretamente. Então faz unilateral, faz um lado, depois o outro, tá bom? No caso desse exercício de elevação aqui para ombros, tá? Então, ó, faz a base, flexiona os joelhos, mesma coisa, tá? Altura dos ombros, eu desço. Altura dos ombros, eu desço. Ale, qual que é a diferença da polia pro halteres no caso da elevação lateral? Pupila, a polia, né? Ela tá o tempo todo puxando o seu braço, puxando o seu ombro, né? Ao contrário do halteres. O halteres, quando você chega aqui embaixo, a gravidade já não está mais forçando tanto o ombro, né? Por quê? Porque você está com os braços estendidos e o peso está puxando para baixo. Aqui no caso da polia, não. A polia está puxando de lá para cá, né? Meio que na horizontal. E se eu chego aqui embaixo, meu ombro ainda está bem contraído, ainda está bem ativo, tá? Então, durante todo o movimento, né, de elevação lateral, a tensão no ombro é a mesma, tá? Então essa é a diferença da polia. Ah, então a polia é melhor do que o halteres? Não, não é melhor que o halteres, mas você tem que entender quando utilizar um e quando utilizar outro, tá bom? Porque isso pode acabar aí fazendo a diferença na hora de você trabalhar pequenas porções dessa mesma musculatura, desse mesmo ombro, tá? Que inclusive é uma variação da elevação lateral de ombros, é você inclinar um pouco mais o tronco, né? Então você segura aqui na polia, né? Junta os pés, inclina um pouco mais o tronco. Olha, por que eu inclino um pouco mais o tronco? Porque, como eu falei, a força está puxando meio que na horizontal aqui, né? Então você olha para onde está a sua mão e olha a direção do cabo. Tá vendo? Que o cabo está puxando para lá. Então, quando você inclina um pouco mais o tronco, você deixa, né, esse corpo um pouco mais alinhado, né, um pouco mais na mesma direção da polia. Então, isso você tende a ser mais semelhante com uma elevação lateral em pé. Por exemplo, se eu faço, né, com o corpo completamente reto, eu tendo a precisar um pouco mais dessa parte superior dos ombros aqui, porque justamente eu estou numa direção um pouco diferente da polia, tá bom? Então, ó, você pode fazer a elevação lateral inclinado, como eu falei aqui, ó, mas sempre até a altura dos ombros somente. Você pode fazer em pé, tá? Contraindo o abdômen, afastando as pernas e elevando até a altura dos ombros. E você pode fazer com halteres, que também vai trabalhar com eficiência essa região lateral, vai deixar o seu ombro mais redondinho, mais bonito. E você com certeza vai ver aí diferença no espelho, nas fotos, nas roupas.
quando você tem os superiores bem trabalhados. Beleza, pupila? Gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o comentário aqui abaixo ou fazer alguma pergunta se você ainda tem alguma dúvida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.